A graça e a paz, irmãos e irmãs, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, guardados no amor de Cristo Jesus. Nós iniciamos neste momento a mais uma noite da esperança. Estamos aí num período estudando salmos para a vida, e tem sido uma oportunidade rica, uma oportunidade gostosa. Eu costumo dizer, se existe um livro que toca de maneira especial o nosso coração, é o livro de Salmos. Nesta noite, à beira do rio, nós vamos estudar, ler, meditar no primeiro salmo do livro de Salmos, o Salmo 1. Vamos orar? Iniciando então a nossa noite da esperança. Amado Pai, querido Deus, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome, nos colocamos na Tua presença, de maneira especial, concentrados para esse momento devocional, para esse momento de leitura da palavra, para esse momento de oração, de comunhão, de intercessão. É sempre bom, ó Deus, estar na Tua presença, e é maravilhoso saber que o Senhor está sempre pronto a nos acolher, a nos receber, quando invocamos o Teu nome em Cristo Jesus. Tu és um Deus maravilhoso, e nós temos desfrutado da Tua bondade, do Teu amor, da Tua graça, porque nós temos buscado a Tua face em oração. O Senhor tem ouvido o nosso clamor, o Senhor tem atendido as nossas orações, conforme a Tua sabedoria, soberania e aquilo que o Senhor entende ser melhor a nossa vida, ao nosso coração. Mas sempre quando nós nos colocamos diante de Ti em oração, nos prostramos, clamamos, saímos confortados, consolados, amparados por Ti. Então, mais uma vez, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecemos a nossa pequez diante da Tua palavra, diante da Tua sabedoria que é eterna e infinita. Por isso clamamos, ó Deus, que o Senhor venha ao nosso encontro e fale ao nosso coração, que a Tua palavra penetre profundamente o nosso ser e transforme o nosso ser para que nós possamos viver, glorificar e honrar o Teu nome. E eu oro também agradecido pela presença dos irmãos e irmãs, e a cada um daqueles que vão se colocar diante de Ti, abrir o coração, clamar, orar. O Senhor abençoe o Teu povo que clama pelo Teu nome. Nós oramos em Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos então à leitura do Salmo 1. E diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Palavra do Senhor ao nosso coração. Eu quero, na verdade, ler o texto e meditar a cada um dos versículos. Por ser um salmo breve, de 6 versículos, a gente pode fazer essa leitura, essa reflexão expositiva. E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que é uma bem-aventurança. Nós estamos estudando no Café com Palavras, bem-aventuranças, e a proposta de Deus para uma vida abençoada, uma vida feliz, como a gente já tem aprendido. Então é a proposta de Deus para que a gente possa viver uma vida realmente com sentido e propósito, né? Uma vida abençoada, e assim o Senhor nos coloca. E aí a primeira coisa é que esse bem-aventurado homem, ou essa pessoa bem-aventurada, né?
ela não anda no conselho dos ímpios. Às vezes a gente faz uma confusão e já logo, imediatamente, a gente traduz ímpios por pecadores. Há uma grande diferença. Ímpios são pessoas que renunciam à fé e que se declaram não acreditar em Deus e não buscar a Deus. É diferente de pecadores que reconhecem, que têm fé, que reconhecem Jesus Cristo como seu Salvador, que comete pecados e constantemente se prostra diante do Senhor, arrependido, e clama por perdão. Grande diferença entre a pessoa que busca o Senhor, reconhece o seu pecado e procura ter uma vida de santidade e consagração, e o ímpio que nega a Deus, que nega a existência de um Deus, que não tem fé, que não tem relacionamento nenhum, que é o ateu que nós declaramos hoje e reconhecemos. Hoje as pessoas se declaram ateus, né? Não tem fé, não tem religião, não tem crença, não tem absolutamente nada. Então, é importante a gente fazer esse destaque. Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Há uma insistência para que a gente lute contra o pecado. E é interessante a gente observar, segundo a luz do Novo Testamento, que aquele que foi tocado por Cristo Jesus, ele tem um comportamento de arrependimento, de tristeza, de pesar, de penar quando o pecado acontece na sua vida. A gente se entristece, é uma consequência imediata, porque a presença de Deus em nós, a presença do Espírito Santo, ele não aceita o pecado na nossa vida, e isso e a gente se sente envergonhado com Deus, a gente se sente frustrado, porque a gente lutou tanto tempo e de repente a gente escorregou e cometeu um pecado, e isso ofende a Deus, ofende aos nossos irmãos, então nós sentimos isso. Então, essa também é importante, ele não mantém naquele caminho do pecado, cometendo pecados, né? Então, esse primeiro verso ele já vai caracterizando, ele já vai dizendo como se comportam as pessoas, e o homem ou a pessoa bem-aventurada não busca o conselho de pessoas ímpias que não acreditam em Deus, não se detém no caminho do pecado ou no caminho de pecadores, não caminham junto com esses pecadores, realizando os pecados que eles realizam, e nem se assentam na roda dos escarnecedores. E aqui eu percebo que às vezes as pessoas fazem uma confusão, porque tem interpretado essa última frase, não se assenta na roda dos escarnecedores, como um momento que você senta com um amigo para tomar um café, para bater um papo, para conversar, uma reunião de amigos e tal, e você está ali nessa convivência, e esses amigos não pertencem à igreja, não pertencem não são crentes, de repente tem outra religião, outra fé e etc. E as pessoas têm acreditado e têm tido esta interpretação de que não devem se assentar junto a essas pessoas. Não é isso. Escarnecedores, é importante também a gente compreender o que é o escarnecedor. O escarnecedor é aquele que zomba, aquele que escarnece, aquele que menospreza, aquele que desacata, aquele que ofende, aquele que desrespeita, aquele que profana a Deus. Então, o salmista está dizendo que a gente não deve sentar e compactuar e conviver com essas pessoas que ofendem a Deus, que atacam a Deus, que menosprezam a Deus, que desprezam a Deus. É esse tipo de pessoa que a gente ama. E se você está tendo convivência, amizade com uma pessoa que não respeita a sua fé, simplesmente ela não merece a sua amizade. Isso não é um tipo de amigo que a gente deve, porque se é realmente um amigo verdadeiro, ele respeita a sua fé, ele respeita a sua opinião, ele pode ter opiniões diferentes, ele pode ter opiniões contrárias, ele pode ter posicionamentos diferentes e contrários, mas ele te respeita. E ele sabe, ou a pessoa que é um verdadeiro amigo, ele sabe que se ele escarnecer a sua fé, o seu Deus, a sua crença,
ele está te ofendendo. Então o salmista não diz que você não pode sentar com qualquer pessoa que não seja crente, que de repente é seu amigo, você vai deixar de conviver com as pessoas, mesmo porque nós perdemos a oportunidade de pregar o evangelho, de mostrar o evangelho, o amor de Deus, o amor de Cristo para as pessoas. Então, nós devemos se assentar com pessoas que escarnecem e que, inclusive, não respeitam a nossa fé, não respeitam a nossa fé em Cristo Jesus, e não dá oportunidade para um diálogo saudável, e não dá oportunidade de ouvir acerca de Jesus Cristo, mas fica escarnecendo, ofendendo e desprezando o próprio Deus. Então nós devemos realmente evitar a convivência com essa pessoa, com essas pessoas que não respeitam a nossa fé, que atacam a Deus, e aí a gente não vai ter oportunidade realmente de conversar e de dialogar. O verso 2, e aí ele fala, olha, perdão, estou com um resfriado. Ele fala, olha, a gente deve evitar algumas pessoas, e ele chama atenção para essas pessoas, o ímpio, né, não ouvir o conselho do ímpio, né, e não andar com pessoas que estão cometendo pecados e você está junto, isso é fato, né, tranquilo. E escarnecedores não ficar sentando e ouvindo as pessoas desrespeitar a sua fé, o seu Deus e etc. E aí ele, antes da gente conviver com essas pessoas, antes da gente viver essa situação, né, a gente deve ter prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Na verdade, está dizendo qual é a fonte dos teus pensamentos, né? Qual a fonte de sabedoria? O ímpio não é fonte de sabedoria, o pecador não é fonte de sabedoria, o escarnecedor não é fonte de sabedoria. A fonte de sabedoria para uma vida bem-aventurada, uma vida feliz, é a palavra de Deus. né? Então, se nós queremos, e perceba bem, não estamos aqui dizendo que você deve se fechar para conselhos que sejam extra à convivência bíblica e à vida cristã e etc. Eu não vou fazer um curso porque aquele curso de administração não tem... Não é isso. É você buscar sabedoria para a vida, não nos ímpios, não nos pecadores, não no escarnecedor, mas buscar sabedoria de vida com Deus. Faça o curso, aquilo que a gente puder aprender, técnicas e tantas coisas, conhecimentos que nós podemos buscar para aprimorar, para crescer pessoalmente, humanamente, como cidadão, né? Não é isso. Você deve se fechar para outros conhecimentos. Mas o conhecimento, a sabedoria de vida, é só Deus. Há alguns anos, um psicólogo escreveu um livro, que é um livro famoso, chama Inteligência Emocional. E quando ele escreveu aquele livro, ele fez a avaliação de algumas pessoas que estavam assim, muito bem, sucesso profissional, sucesso intelectual, tinham alcançado o auge, mas a vida emocional, vida familiar, os relacionamentos interpessoais eram um fracasso, né? E a tese dele nesse livro é isso. As pessoas, de repente, têm um conhecimento intelectual muito grande, mas não têm um conhecimento emocional, não tem uma saúde emocional, não tem conhecimento emocional, não sabe lidar com os relacionamentos, não sabe lidar com o relacionamento conjugal, não sabe lidar com o relacionamento com os filhos e etc. E a palavra de Deus nos ensina a lidar com as pessoas, quando ele diz assim, que a gente deve amar todas as pessoas, interceder pelas pessoas, que a gente deve perdoar as pessoas, que a gente deve ser longânimo, que a gente deve ser paciente, que a gente tem que ter perseverança na convivência, né? Isso, essa perspectiva de relacionamento interpessoal é mensagem muito importante no Evangelho, muito importante na Bíblia, nos relacionamentos. Primeiro e segundo mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, se nós queremos sabedoria para uma vida abençoada, ser sábio, porque eu já encontrei pessoas analfabetas, mas que tinham sabedoria de vida, né? Então essa que é a questão.
Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Nossa vida deve ser direcionada e aconselhada na lei, na palavra de Deus, na comunhão com o Senhor. Meditar, buscar, trazer a palavra de Deus conosco sempre, ouvir, cantar, fazem parte deste caminhar com a palavra, fazem parte desse prazer. Não é só fazer isso com sacrifício, porque às vezes as pessoas veem como sacrifício ler, meditar, orar, ter aquele tempo de devocional, e a gente tem que fugir desta relação, porque o ser humano é complexo e o ser humano só faz aquilo que ele realmente tem prazer, né? E quando nós fazemos com prazer, a gente faz bem. Então é isso que Deus quer, Ele quer que a gente tenha prazer na presença, na comunhão, na meditação, na palavra de Deus. E prazer na palavra de Deus e prazer na sabedoria de Deus é a gente sentir prazer quando Deus exorta e disciplina. Porque às vezes a gente vai para a palavra de Deus buscando bênção, né? Buscando coisas que nos favorecem, coisas que nos ajudam, coisas que nos livram. Nós buscamos em Deus isso. E quando vem a exortação de Deus, e quando vem a disciplina de Deus, e quando vem a palavra realmente, a palavra exortativa, a palavra profética dizendo assim, você está errado nisso, você precisa mudar. Os profetas fizeram um papel importante na história de Israel, denunciando o pecado, não para condenar, para salvar. Então nós precisamos realmente também ter prazer quando Deus vem e exerce a exortação e a disciplina na nossa vida. Quando Deus corrige, porque a palavra de Deus diz o quê? Deus ama quem disciplina. Deus ama quem corrige. Então, quando Deus corrige, quando Deus exorta, quando Deus disciplina, quando o profeta do Senhor vem para nos corrigir, nós precisamos também ter prazer, porque isso é sinal da proteção, da guarda, de que Deus tem cuidado por nós. Deus quer que a gente viva uma vida abençoada. E aí o verso 3, na verdade, é uma parábola, uma metáfora daquilo que o salmista está dizendo nos versos 1 e 2 e depois nos versos seguintes também. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, é muito interessante isso. Uma árvore, se ela tiver água constante, ela vai assim, ciclo após ciclo, produzindo, ela vai florar, ela vai encher de folhas, ela vai encher de fruto, ela vai soltar semente, ela tem um ciclo, né, dela, e ela vai ser uma árvore extremamente saudável. Eu me lembro, na casa da minha mãe, tinha uma jabuticabeira centenária, e aí, quando nós compramos a casa, já havia aquela jabuticabeira, e a pessoa que nos vendeu a propriedade falou, faz muitos anos que ela não tem produzido muita jabuticaba, sabe? Eu não sei o que acontece. E eram, assim, jabuticabeiras antigas, eu não sei precisar quantos anos, mas eram enormes, muito antigas. E aí minha mãe mudou para lá e começou a colocar uma torneira, todo dia ela ligava a mangueira para dar uma olhada. E tinha, inclusive, em volta dela tinha uns tijolos assim, então ficava meio, fazia aquele lago d'água assim. Olha, passou um mês, a jabuticabeira começou a produzir. E a pessoa que nos vendeu aquele sítio, era 1.000 metros quadrados, ele tinha a casa do lado e de vez em quando ele aparecia por lá. Ele ficou impressionado. Ele falou, nossa, está produzindo demais. Deu uma florada assim, jabuticabeira é interessante que ela solta flor desde do tronco assim, vai enchendo os galhos, vai subindo e fica branquinho. Inclusive, muito linda a florada dela. E a jabuticaba sabará, que é mais docinha, aquilo é um mel. Começou a produzir. Ele perguntou, o que a senhora fez? Eu só estou pondo água todo dia. A água todo dia era o suficiente e ela começou a produzir. Inclusive ele ia lá e como ela produzia muito, ele pegava e desfrutava também daquela árvore. É essa ideia
Então a palavra de Deus, ela tem esse poder, e a gente sabe, né? A água, para nós que vivemos, o nosso planeta chama planeta Terra, mas na verdade é planeta Água, né? Porque a vida acontece no planeta mediante a água. Pode haver aquela seca, vem a primeira chuva, tudo começa a brotar, né? Começa a ficar maravilhoso. E nós, seres humanos, 60% do nosso corpo, 60%, 70% é água, e nós necessitamos de água. E certa vez eu vi uma pesquisa que, inclusive, se nós ficarmos sem água durante 5 dias, o sistema neural já começa a não funcionar legal, e 5, 6 dias nós já morremos de sede. Sem comida nós podemos ficar, já fizeram, essa pesquisa apresentava assim, que a pessoa conseguiu, já num estágio complicado, mas conseguiu ficar 70 dias sem comer. Já numa situação, a gente sabe, 40 dias, né, a pessoa começa a perder massa muscular, perder saúde, né, nutrientes, etc. Mas no máximo 70 dias uma pessoa consegue chegar, e já chega numa situação às vezes até irreversível, né? Ou seja, não tem como voltar mais, já está no estágio complicado. Mas água, 5 dias, o ser humano já começa a entrar em colapso. E a ideia do texto é essa: se nós estamos na beira do rio, onde há água, e no domingo, inclusive, nós cantamos, existe um rio, Senhor, o Senhor é este rio, e Deus é este rio. E se nós somos essa árvore plantada na beirada deste rio, na barranca do rio, ao lado do rio, as raízes vão sempre estar ali, bebendo dessa água, e nós seremos uma árvore frutífera. Uma vida abençoada, uma vida bem-aventurada, uma vida com sentido, uma vida com propósito. Não um propósito qualquer, não um sentido qualquer, sentido de caminhar e viver segundo o coração de Deus. Confissão de Fé de Westminster, escrita em 1600 e alguma coisa, né? A Igreja Reformada se reuniu e escreveu uma das coisas, um dos princípios básicos. O primeiro, né, fala sobre a existência do ser humano a partir da palavra de Deus. O fim principal do homem é viver e glorificar a Deus. Nós só encontramos sentido e propósito na vida se estivermos com Deus. É isso que o salmista está dizendo. Se Deus está presente, se essa água está presente na minha vida, eu vou ser uma árvore frutífera, um ser humano abençoado, um ser humano abençoador, um filho de Deus abençoado, abençoador, vivendo sempre com propósito, sempre com sentido de glorificar a Deus, de viver o reino de Deus, de expressar os mandamentos do Senhor, de viver o amor, o perdão, tudo aquilo que nós aprendemos do Senhor. E aí o salmista continua dizendo, né, e falando, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Palha é palha, não tem vida. Não tem. E o sentido de vento, né, está sem sentido, sem direção, sem norte. Não produz, uma árvore vai produzir flor, vai produzir flores, vai produzir frutos, né? A palha não, já perdeu, a vida já morreu, já caiu da árvore, né? É esse o sentido. E aí ele traz essa perspectiva de que Deus conhece todas as coisas e julga todas as coisas. Deus conhece, sabe quem é realmente seu filho de coração, dedicado, empenhado. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque Deus vai julgar todas as coisas, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E é interessante que nós estamos falando de uma vida bem-aventurada, nós estamos falando
de uma vida que procura viver com sentido, com propósito. E a noite da esperança, nós sempre procuramos relacionar isso à esperança, à ajuda de Deus, à presença de Deus. E mesmo vivendo essa vida, nós sabemos e temos aprendido que estar com Deus não nos isenta, não nos livra, não nos tira do sofrimento, não nos tira das situações complicadas, não nos livra do sofrimento, das tribulações, das lutas, de todas as adversidades que nós enfrentamos na vida, mas eu diria com certeza, essa árvore plantada na beira do rio e que bebe do mandamento do Senhor, e que bebe da presença do Senhor, e que bebe essa água preciosa, ele estará sempre com as raízes muito bem fincadas e vai estar preparada para enfrentar todas as tempestades. Nós moramos em São Paulo, grande capital, metrópole imensa. Eu fico assim admirado de ver as grandes árvores, principalmente na região mais antiga, mais velha de São Paulo, centro, você vê árvores assim monstruosas, imensas. O grande problema dessas árvores é a raiz fraca e a falta de água, porque o solo está concretado em volta dela. E às vezes essas grandes árvores sozinhas num lugar, ela cai. Agora uma árvore na beira do rio, ela tem todas as condições para viver o seu ciclo. E viver esse ciclo com propósito, enfrentar as grandes tempestades, as grandes enchentes. E assim a nossa vida. Semana retrasada eu falei sobre o Salmo 119. E a palavra de Deus, ele nos prepara para viver uma vida com esperança, uma vida abençoada, uma vida de conforto e consolo, uma vida de amparo, uma vida onde Deus está presente sempre. Que você beba desse rio, que você se alimente desse rio, que você aproveite a presença, a palavra de Deus e seja sempre fortalecido para ela, para viver uma vida bem-aventurada. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar então, e agora podemos fazer esse momento de oração, de intercessão, e aí você se lembre daqueles motivos, daqueles pedidos, e nós clamamos ao Senhor. Pai Santo, querido e amado, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela presença dos meus irmãos e irmãs, e mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, clamando a Deus, para que estejamos sempre juntos de Ti, com a Tua palavra no coração, para sermos como esta árvore frutífera, enfrentar as tempestades da vida e continuar, ó Deus, produzindo frutos da Tua graça, do Teu amor, da Tua presença. Enfrentamos muitas lutas, muitas provações, e, ó Deus, nós temos encontrado em Ti o refúgio necessário, a força necessária, por isso nós Te louvamos e adoramos. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito, obrigado por aquilo que o Senhor tem realizado, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Ouve o clamor dos Teus filhos e filhas, ó Pai. Olha para o coração de cada um deles, se Tu conheces de maneira especial cada um de nós. Sabe daquilo que nós precisamos, sabe dos cuidados que nós necessitamos, sabe do conforto e consolo, da sabedoria, do direcionamento. Tu sabes todas as coisas e sabe do que nós necessitamos. Venha ao nosso encontro, ó Pai. Ouve o nosso clamor, ó Pai. Abençoe aqueles que têm enfrentado adversidades financeiras, problemas de saúde, problemas de relacionamento. São tantos os problemas que nos afligem, ó Deus, que o Senhor possa restaurar, abençoar, fortalecer a cada um dos Teus filhos e filhas. Ouve, ó Deus, o nosso clamor, porque nós queremos viver uma vida bem-aventurada e queremos, ó Deus, fortalecidos por Ti, continuar, ó Deus, honrando e glorificando o Teu nome. Que as dificuldades, as provações, as tempestades
não venha, ó Deus, destruir a nossa fé, a nossa esperança, muito pelo contrário, e possa renovar, possa restaurar, possa fortalecer. Ouve o nosso clamor, ó Pai. Ouve a nossa oração, ó Deus, porque nós oramos no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Deus abençoe. Um grande abraço a todos. Se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem o meu mandar sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem o meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto, destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para
entregar.